Olá, bom dia a todos. Que grande alegria podermos começar mais este dia aqui juntos, buscando vibrar positividade para este planeta que tanto precisa de boas energias nestes momentos de tantos desafios. E para enfrentar, né, esses desafios, nós escolhemos a obra Eu Escolho Ser Feliz, de Rossandro Klingen, para que possamos juntos refletir ao longo dos capítulos que se seguem e trazer um pouco, né, de positividade para os nossos dias, para que a gente possa começar refletindo e se abrindo às possibilidades que a vida nos traz. E falando de vida, a gente pensa também logo em uma vida saudável. E aí a gente poderia estar se perguntando o que é saúde? Em 1948, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde não como a ausência de doença ou incapacidades, mas definiu saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social. De posse dessa definição, muitas pessoas acreditam que é impossível atingir esse estágio e que toda a humanidade seria assim, não teria saúde. Mas a verdade é que esse é assim, é o que a gente gostaria de alcançar, né? É o que a gente pensa que é o estado ideal de saúde. É quando você se encontra equilibrado, sem nenhuma manifestação de nenhuma doença no seu organismo e se encontra também sendo capaz de ter, né, o seu alimento à mesa, tendo aqueles recursos que são necessários para a sua sobrevivência. E aí, por que a gente está falando dessa definição de saúde? Porque no capítulo 8, Rossandro traz para a gente uma reflexão sobre quando alguém da nossa família adoece. Diante desse quadro de pandemia, é muito natural que nós encontremos pessoas que afirmam: "Poxa, alguém na minha família teve Covid, hoje está enfrentando algumas sequelas, ou fazendo fisioterapia respiratória, alguns em hemodiálise, alguns simplesmente com algum cansaço extra, né, ainda não se sentindo totalmente adaptado às rotinas, ao cotidiano". Mas, mesmo fora desse cenário de pandemia, nós encontrávamos, né, muito frequentemente famílias em que, de uma hora para outra, se viam ali diante de desafios, como, por exemplo, a ocorrência de Alzheimer num membro mais idoso da família, ou mesmo alguma criança que nascia com alguma deformidade, alguma condição, ou mesmo famílias que se deparam com episódios depressivos em um ou mais membros da família e muitas vezes precisam aprender a conviver com esse familiar que está passando, né, por uma situação de adoecimento. E aí Rossandro vai justamente falar nesse capítulo 8 para essa pessoa, né, que está ali vivendo essa condição de ter algum familiar que adoece. E aí ele começa justamente nos lembrando daquele movimento, quando a gente vai a uma igreja, e certamente alguém aqui já foi a algum casamento, que deve ter visto aquele momento em que a pessoa que está celebrando ali fala assim: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E Rossandro inicia o seu texto justamente falando para a gente: olha, isso é a vida a dois, a vida em família. E aí, quando alguém que ama, né, que a gente chama adoece, muitas vezes vai ser impossível a gente não adoecer também. E o que Rossandro traz, né, para a gente aqui hoje, né, de reflexão, é justamente isso, que alguém adoecer na nossa família vai ser uma coisa que vai acontecer mesmo, pode acontecer. Mas é possível que a gente determine até que ponto nós iremos acompanhar esta pessoa, né. E uma coisa que é muito importante, que ele traz nesse texto, é que nós não podemos sentir culpa por não conseguirmos tirar essa pessoa, muitas vezes, de uma condição de tristeza profunda, de uma depressão ou mesmo de um estado de doença. E ele traz para nós que, com frequência,
mesmo este membro da nossa família, né, esse amigo, esse familiar que se encontra numa condição de doença, muitas vezes ele não quer que a gente tire ele daquela condição. O que ele precisa é que nós estejamos ao seu lado, que nós compreendamos as suas fragilidades, porque a pior coisa que tem é quando você está num momento difícil e que você precisa que alguém te escute e você começa a falar assim: "Poxa, eu estou vivendo um momento difícil", e a pessoa chega para você e fala: "Ah, mas por que que você está assim? Fulano está muito pior que você. Poxa, mas eu também". A gente não precisa desse julgamento, a pessoa não precisa que alguém fale, a pessoa precisa de acolhimento, a pessoa precisa de alguém que esteja ali ao seu lado, que lhe estenda a mão, como está aqui na imagem, que a compreenda, que a ouça, que mesmo que não concorde, né, porque eu costumo dizer que nós somos PhDs na vida dos outros, né, mas por isso que a gente tem a nossa vida, porque a gente precisa aprender com a nossa. Mas a verdade é que o que a pessoa muitas vezes precisa não é que a gente vá para lá cheio de orientações ou fórmulas de como ela vai sair daquele quadro. Muitas vezes ela precisa que a gente fique ali do lado, em silêncio, né. Muitas vezes, quando a gente não souber nem mesmo que a gente tem o que dizer. Então, por outro lado, né, ao mesmo lado que a gente da mesma forma que a gente tem essa questão de estar ali para dar o suporte, a pessoa que está ali para ajudar, ela também tem a sua vida. Ela também tem as suas demandas, ela também tem a sua necessidade de trabalho, e é preciso que a pessoa entenda que tem que seguir em frente. É meio como aquela história que os psicólogos sempre falam e fazem uma associação com a comissária de bordo, quando a gente pega o avião, em que a gente está lá no voo, e aí diante daquele voo, muitas vezes o que a gente vai ter é a comissária dando aquelas orientações, né, de como a gente deve proceder no caso de uma turbulência, no caso de alguma condição adversa, e o que que ela recomenda para a gente? O que que ela vai falar? Ela diz assim: "Em caso de uma turbulência, em caso de algum problema, máscaras de oxigênio irão, né, descer, e caso você tenha alguém que dependa de você, ou um filho, ou alguém, mas que você coloque a máscara primeiro em você e depois naquela pessoa que está ali dependendo de você, né, porque você precisa estar bem, até mesmo para que você possa auxiliar a outra pessoa, né". E aí o que o Rossandro traz no capítulo é que ele entende que se trata de um equilíbrio difícil, muitas vezes, nós continuarmos assim, dando seguimento às nossas vidas, sabendo que alguém que nós amamos está passando por um momento difícil. Mas o que ele diz é que é importante que a gente pare de querer resolver o problema do outro, né? Pois muitas vezes a resolução do problema do outro está somente nela, né? Na pessoa. Então, essa consciência, ela só vem com o tempo, e cada um sabe os recursos de que dispõe para conseguir chegar lá. Então, na vida, gente, nós vamos passar por muitos momentos em que as pessoas que nós amamos adoecerão, terão perdas, se entristecerão. Isso também vai acontecer com a gente. E aí Rossandro traz essa frase que eu considero uma frase muito real, muito verdadeira, em que ele coloca assim: "Em um determinado momento, consolamos alguém e lhe estendemos a mão. Em outro, somos nós que pedimos que alguém segure a nossa mão e nos levante". Isso é o ciclo da vida. Todos nós que estamos aqui passaremos por momentos desafiadores. Hoje somos nós quem estamos estendendo as mãos àqueles que precisam, mas amanhã pode ser o outro que vai estender a mão para nós. E nós nunca sabemos quando precisaremos do outro. E aí eu lembro de uma fábula, né, do leão e do ratinho, que a gente fala muito para as crianças, mas que traz uma lição muito importante para todos nós, porque uma vez o ratinho estava na floresta e o leão, ele saiu e o ratinho ficou amedrontado, imaginando que o leão iria, né, devorá-lo. Mas ao contrário, o leão foi bacana com ele, o protegeu. E ele agradeceu e disse para o leão assim: "Ó, leão, conte sempre comigo".
E o leão riu de modo meio sarcástico, dizendo assim: "Ah, tá, conta comigo", e virou e seguiu, né, a sua trajetória. Decorrido algum tempo, o ratinho está passeando lá pela floresta e ele vê que o leão tinha caído numa armadilha. E essa armadilha era justamente assim uma tela que o estava prendendo. E o ratinho foi lá e roeu aquela tela e o leão conseguiu então, né, soltar. Então essa fábula que a gente conta para as crianças e tudo, ela traz uma verdade que está muito associada a isso que Rossandro traz no capítulo. Nós precisamos nos ajudar mutuamente e aceitar o auxílio do outro, porque muitas vezes a gente acha que não vai aceitar, não vai nunca precisar de ninguém, mas a gente precisa, né. O meu pai, ele tem uma história muito interessante que ele sempre contava aqui para gente, porque o meu pai durante, algum tempo, meu pai era a gente brincava, assim, que tinha algum problema, as pessoas corriam para pedir ajuda para o meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa, assim, muito aberta a essa questão de querer ajudar as pessoas. E minha mãe tinha, morava num local e que tinha uns vizinhos que ela sabia que esses vizinhos, assim, não tinham uma grande índole. O pessoal desconfiava, né, que o vizinho talvez estivesse envolvido com coisas equivocadas e tudo mais. E aí, um belo dia, a esposa desse vizinho passou mal em casa e meu pai estava lá de carro e botou a esposa sem nem pensar 2 vezes, colocou, a moça estava passando mal, colocou no carro dele, levou para o hospital, ajudou, e a moça acabou tendo filho, ela estava grávida, né, acabou tendo filho naquele dia e tudo, o vizinho foi lá, agradeceu o meu pai e tudo mais. E foi, passou aquele incidente, ficou muito grato, né, por meu pai ter ajudado e tudo. E decorrido, passou um tempão daquilo. Uma vez o meu pai estava passando por um determinado local e o carro dele foi cercado por pessoas que iriam assaltá-lo. E em determinado momento ele só ouviu uma voz que virou assim: "Não, não, não, não leva esse carro não, porque eu tenho uma dívida com esse cara aí salvou minha mulher quando meu filho nasceu. Larga ele aí. Pode ir embora, cara, você não me viu aqui não, vai embora". E meu pai contava essa história que ele dizia assim: "Meu Deus, aquele cara ali eu ia não sabia nem o que que aqueles caras iam fazer comigo, né". Então, assim, a gente nunca faz nada para alguém esperando nada em troca. Mas a verdade é que todos nós estamos vivendo momentos desafiadores nas nossas vidas e a gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar do outro. E a gente não pode desdenhar achando assim: "Ah, mas eu sou autossuficiente, eu sei tudo, eu faço tudo pela minha vida". A gente, de uma hora para outra, acontece alguma coisa e a gente, né, pode precisar muito da outra pessoa. Então, nesse determinado momento, como diz o Rossandro, né, a gente está aqui com saúde, a gente está aqui podendo ajudar alguém, estender a mão, mas pode ser que tenha algum momento que a gente precisa do outro. E muitas vezes aquele outro, que às vezes a gente nem tem tanta simpatia, que a gente às vezes tem alguma dificuldade, vai ser aquele outro que vai nos segurar, vai estender a nossa mão, vai nos ajudar a levantar, né. E isso é o ciclo da vida, gente, é o ciclo da vida que se evidencia, né, que vai evidenciar a existência de amor nas nossas relações, não apenas, né, o interesse. Então, o que o Rossandro traz para a gente no capítulo é que as nossas relações, elas são construídas a partir dos bons momentos que nós compartilhamos, como nessa foto, mas também nos momentos de dificuldade. E esses momentos bons, eles nos dão sustentação emocional, psicológica, para que a gente consiga, né, ter elementos para trabalhar diante dos momentos de dificuldade. Agora, diante das dificuldades, as relações elas são sim colocadas à prova, né, tornando-as muitas vezes ali sólida e capaz. Afinal de contas, né, como o Rossandro coloca, a vida é um espaço onde vão ocorrer dores e alegrias que podem ocorrer ali simultaneamente ou alternadamente.
Então, a gente tem casos, por exemplo, de famílias em que você tem um membro, né, mais sênior, assim, o patriarca da família, já nos estágios terminais da sua existência, e muitas vezes uma filha ou uma neta tendo, né, um filho, né, uma filha naquele momento. Então, você tendo ali aquele contraste entre a alegria do nascimento, né, e a tristeza pela partida, né, de um membro da família. Então, a verdade é que a gente deve estar sempre preparado para esse momento em que nós vamos ter que estender as mãos, ou mesmo para esses momentos em que teremos que aceitar a ajuda do outro. E muitas vezes é mais fácil a gente estender a mão do que aceitar ajuda, por incrível que pareça, porque nós temos ainda muito, de forma ainda muito forte dentro de nós, um orgulho, né, que é um dos grandes desafios que nós temos a vencer, né. Então a gente precisa abrir mão do orgulho muitas vezes e ter humildade para pedir ajuda, para aceitar que o nosso companheiro possa estar lá nos auxiliando, né. E ao mesmo tempo, quando a gente estende a mão para o outro, a gente também precisa renunciar ao orgulho para entender que nós não somos deuses, nós não somos capazes de curar o mal do outro. Nós estamos ali para dar suporte, né? Para a gente poder dar um equilíbrio, tentar passar algo bom, poder dizer para a pessoa assim: olha, nós estamos aqui, você não está sozinho, mas a gente não vai conseguir curar ninguém. Então a gente precisa ter esse olhar. Então, na vida, gente, a gente, como diz Rossandro, a gente precisa ser capaz de entender que nós precisamos estar sempre dispostos a construir um relacionamento que seja baseado na multifacetada gama de emoções que nos caracteriza. Então, como seres humanos, capazes sim de fatalmente suportar tanto a alegria quanto a tristeza, tanto a saúde quanto a doença. Isso faz parte de nós, isso vai fazer parte das nossas relações. E nós precisamos ser capazes, né, de enfrentar essas duas situações. Mas aí tem gente que questiona assim: "Poxa, mas tudo tem limite", né. E isso vai depender muitas vezes da nossa capacidade pessoal de enfrentar cada um dos eventos. E aí tem gente que se pergunta assim: "Mas será que em nome do amor a gente deve suportar a tudo?". O que que vocês acham, hein? Será que a gente deve suportar? E aí, nesse capítulo 8, o que que o Rossandro faz? O Rossandro ele faz uma analogia com aquela família que tem, por exemplo, um filho que é dependente químico e que ele, por exemplo, se recusa a deixar a sua casa, trazendo ali uma série de transtornos, uma série de questões para a sua família. Então, a sua mãe, por exemplo, tenta auxiliar esse filho de todas as formas, mas o filho muitas vezes não consegue abandonar o vício, né? E aí a família tem aquela crença limitante ali de que precisa muitas vezes suportar atitudes negativas do filho, de revolta, de rancor, né? Aquele filho que a gente fala normalmente assim, mal agradecido, né? Que parece que nunca nada é suficiente e acha que a mãe tem que fazer tudo, ainda que ele não tenha um comportamento, né, de gratidão diante da mãe, né, e aí muitas vezes essa mãe tem que suportar essas atitudes do filho até o fim da vida, porque acha que isso é uma prova de amor. E aí o que o Rossandro traz nesse capítulo é: será que é justamente por essa mãe não acreditar nisso, que a criança de ontem, hoje é um adulto fragilizado que se encontra ali incapaz de assumir a sua própria vida? Então, Rossandro, ele coloca que é é muito importante que a gente estabeleça limites nas nossas relações, sim. As escolhas dos nossos pais, que fazem, que geraram determinadas consequências para a vida deles, são escolhas que foram feitas por eles. As consequências são consequências que precisam ser experienciadas por eles. O que nós podemos fazer é estar ao lado deles,
dando o suporte que eles precisam para que eles deem seguimento às suas existências e não desampará-los. Entretanto, as questões existenciais são deles, não nossas. Da mesma forma, nossos filhos nós criamos para terem vidas plenas, para que sejam adultos que busquem suas próprias, né, sua própria subsistência, sua própria vida, que consigam. Então, as escolhas dos nossos filhos são também escolhas deles. Nós podemos e devemos sim ampará-los nas dificuldades, mas não sermos responsáveis e aceitarmos qualquer coisa. Então, Rossandro faz uma outra provocação, um outro questionamento que é: será que em algum momento amar não significa deixar o outro ir e deixá-lo pagar por suas escolhas? Será que com isso a gente não vai dar a esse outro a autonomia tão necessária, porque ele vai precisar enfrentar o mundo sem que nós tenhamos, né, estejamos ali assumindo tudo por ele? E aí Rossandro diz que isso vale para tudo, não só para essa situação, mas vale para o casamento, vale para a educação dos filhos, vale para o emprego e até para nós mesmos, né? Há momentos em que a gente precisa simplesmente ousar e ir. Então, com frequência, nós julgamos que amar significa superproteger e não abandonar e ficar suportando coisas que são insuportáveis. Mas a gente não pode permitir que pessoas tóxicas joguem seus lixos mentais em nós, como se nós fôssemos um terreno baldio para receber todo esse lixo tóxico ali, que só vai nos fazer mal. E muitas vezes nos posicionarmos naquela situação de vítimas da vida, em que somos coitados. Nós precisamos fazer, né, que o nosso amor próprio seja capaz de fazer com que nós possamos abandonar essa condição de coitadinhos, de pobre coitados, de vítimas. Ah, porque meu filho é isso, ah, porque meus pais são assim, ah, porque eu sou assim, porque eu tive uma família dessa. Não! Nós precisamos entender que dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso núcleo, nós estamos ali nos propondo a uma vida coletiva, uma vida conjunta, uma vida de crescimento, mas que a gente precisa entender que há desafios que são individuais. Nós não podemos assumir tudo pelo outro. Nós precisamos sim estar ao lado do outro, o que é bem diferente, né? E aí Rossandro termina esse capítulo trazendo para nós que amar ao próximo como a si mesmo significa primeiramente se amar, ter dignidade nos nossos relacionamentos. E aí eu trago essa imagem, né, tão bacana de um relacionamento amoroso, mas em todos os nossos relacionamentos a gente precisa, né, ter dignidade e não se submeter a circunstâncias que sejam deploráveis, acreditando que isso é amor. Porque amor que destrói, gente, não é amor. Nunca foi amor. Amor é vida. Amor é construção. Amor é acolhimento. Amor é entendimento. Amor é harmonia, é paz, é lugar de sossego, é colo, é aconchego. Amor é entrega, é doação. Então, que nós possamos amar e ser amados, fazer a nossa parte. Quando tivermos enfrentando esse desafio de perceber alguns de nossos amores adoecidos, que possamos estar ali aos seus lados, né, ao lado deles de mão estendida, né, sendo capazes de ouvi-los, de atendê-los em suas necessidades, mas tendo o entendimento de que aquele desafio, aquela doença, aquele momento, aquela experiência é dele, não é sua. E que vai chegar um momento em que você vai enfrentar o seu desafio, da sua doença, e vai ter alguém ali para te estender a mão também, porque sempre tem, né? Então, que a gente possa
da nossa vida, ser presentes na vida dos nossos amores, porque isso já é mostrar, né, para eles que eles são importantes. E diante desses desafios de adoecimento, que a gente possa também ser capaz de respeitar, que nós possamos ser capazes de respeitar os nossos limites, oferecendo o melhor que pudermos, mas também continuarmos dando seguimento às nossas vidas da melhor forma possível. Que nós possamos amar e ser amados. Muita paz para todo mundo, um dia de muita luz, de muitas oportunidades de crescimento, que vocês possam hoje, né, vibrar positividade, que ao longo não só hoje, mas de toda a semana, à medida em que os desafios da vida se apresentarem, que vocês possam, né, que nós possamos estar lúcidos, equilibrados e conseguirmos fazer as melhores escolhas para sairmos das situações desafiadoras, fortalecidos, né? E sempre trazendo a alegria verdadeira no coração, a alegria daqueles que entendem, né, que isso aqui é um momento de nossas vidas e que é muito importante que a gente viva esses momentos da vida com alegria e gratidão. Muita paz para todo mundo. Espero vocês aqui de volta na próxima terça-feira para a gente continuar o nosso estudo. Enquanto isso, eu estou postando no canal diariamente, né, uma leitura do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, que é também uma leitura muito edificante. A gente coloca a legenda para quem tem problema, né, dificuldade auditiva. Então, enquanto isso, quem quiser continuar, né, nos acompanhando, pode também estar seguindo aí no Minutos com Chico Xavier. Muita paz. E vamos embora ser feliz? A gente pode.